Vamos lá, vamos a Romanos, que é a carta que estamos estudando. E aí nós vamos fazer o seguinte: como nós vamos hoje encerrar a primeira parte da carta, né? Nós temos ali o prólogo da carta, que vai até o versículo 17. Capítulo 1, de 1 a 17, você tem o prólogo da carta, que é essa palavra inicial que Paulo dá. Depois você tem a primeira parte, que vai falar sobre a perdição da humanidade no pecado, que vai do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. Então essa é a primeira parte. Ficou faltando nós analisarmos os versos 19 e 20 do capítulo 3, que a gente vai fazer a leitura hoje, e vou aproveitar hoje para fazer uma retomada do que a gente viu até agora. E aí nós vamos dar uma paradinha, porque eu vou fazer uma referência a uma partezinha do nosso estudo, cuja gravação se perdeu. Aí, tá bem, Eli? E aí depois na edição você separa as coisas. Eu vou fazer essa retomada, faço uma específica daquele trecho, e na edição você monta para o pessoal dos grupos de comunhão, tá bem? Muito bem, então vamos lá. Daqui a pouco a gente chega nos versos 19 e 20 do capítulo 3, mas como nós estamos terminando essa primeira parte, eu quero fazer uma retomada dessa parte que nós vimos aqui, destacando o versículo mais importante do prólogo e o versículo mais importante dessa primeira parte, somada depois com os versos 19 e 20, tá bem? Como eu disse para vocês, o prólogo da carta se encontra aí, no capítulo 1, entre os versos 1 e 17. O que é que Paulo está fazendo nesse prólogo? Ele está se apresentando à igreja de Roma, porque ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, não tinha sido ele o fundador da igreja de Roma. Paulo está encerrando uma etapa na sua vida de missionário, ali em toda aquela região da Ásia Menor, onde ele evangelizou, que pega bem aquela região ali da Turquia, Grécia e Turquia. Ele está saindo de lá e está querendo ir agora para o lado europeu do continente. E é nesse momento que ele escreve essa carta aos romanos, porque ao mesmo tempo que ele acha que a igreja de Roma, por ser na capital do império, seria uma igreja importante para ele servir de ponta de lança para chegar até a Espanha, como ele diz aí que está querendo chegar, ao mesmo tempo ele usa essa carta para fazer um resumo da mensagem que ele pregava. Por isso que essa carta aos romanos se tornou uma carta tão importante, porque ela acaba sendo uma síntese de toda a mensagem do evangelho. Então nós podemos dizer que o versículo mais importante desse prólogo é o versículo 16. Tá? Alguém pode ler em voz alta para a gente? O que é que diz aí? Capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho. Sim, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Bom, isso resume tudo que Paulo vai tratar nessa carta. Paulo está tratando essa carta da mensagem do evangelho. E qual é a mensagem do evangelho? Mensagem de salvação. Agora, quem fala em salvação tem que falar sobre por que precisa salvar. Nós somos salvos de quê? Não é? A ideia de salvação na mente judaica, por exemplo, ela é muito similar, ela é a mesma ideia de livramento. Um judeu, quando pensa em salvação, ele pensa em livramento, em obter uma libertação. A história dos judeus é isso. Qual foi a primeira grande libertação que os judeus tiveram na sua história? Do Egito. Qual foi a segunda grande libertação que eles tiveram? Da Babilônia. Não é?
Então, primeiro eles foram libertos da cativeiro egípcio. Depois foram libertos do cativeiro babilônico. A história dos judeus está centralizada nesses dois livramentos. Então, quando o salmista no Salmo 3, verso 8, diz lá, a salvação vem do Senhor, o judeu já pensava nisso. O livramento vem do Senhor. Por que vem do Senhor? Porque quem está precisando ser salvo não consegue fazer nada para se salvar. Então a salvação tem que vir de fora. Tem que ser algo que venha da parte externa. Então a mensagem do Evangelho, que Paulo vai detalhar agora ao longo da carta, é isso. É uma mensagem de salvação daquele que crê. E aí ele acrescenta o quê? Primeiro do judeu e depois do grego, quer dizer, não é uma mensagem para judeus e nem é uma mensagem para gregos, é uma mensagem para a humanidade toda. O Evangelho é dirigido à humanidade toda, porque a salvação é uma necessidade da humanidade toda. E é aí que então ele introduz a primeira parte da sua carta, que vai falar exatamente isso. A humanidade está perdida. E aí ele vai se dedicar, do versículo 18 até o versículo 20 do capítulo 3, a mostrar que a humanidade está perdida. Dessa primeira parte, o versículo mais importante é o versículo 10 do capítulo 3. Que é que diz lá o versículo, é uma citação que Paulo faz de um salmo. E qual é essa citação? Ele diz, como está escrito. O que é que ele diz? Nenhum sequer. Essa é a conclusão. Aqui ele quer levar o pessoal a chegar nos seus argumentos. E quais são os argumentos que ele usa? Do verso 18 até o verso 31, o primeiro argumento é o seguinte: os gentios estão perdidos. Eles conheceram a Deus através da natureza, mas não reconheceram, não aceitaram isso, deram as costas para Deus, então eles se perderam. Com os judeus não é menos complicado, porque os judeus também deram as costas para Deus, mesmo tendo a lei, tendo a revelação especial, tendo os profetas, sendo o povo escolhido e tal. Então, o que Paulo vai fazer aí é levar o pessoal a chegar a esta conclusão, que ninguém se salva, estão todos perdidos. Aí é que a gente chega então aos versos 19 e 20, que são os dois versos que ficaram faltando para a gente analisar e que eu quero ler com vocês agora, porque aí é com esses dois versículos que Paulo vai encerrar essa primeira parte aqui. Então, ele diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É com esse pensamento que então ele fecha esse bloco em que ele está tratando agora muito especialmente dos judeus, depois de ter mostrado que os gentios estão perdidos. Agora, a coisa mais trabalhosa para Paulo é mostrar que os judeus estão perdidos. Creia nisso, é muito mais fácil você evangelizar uma pessoa que não crê em nada do que numa pessoa religiosa. É muito mais fácil você evangelizar uma pessoa que não é apegada a nada do que uma pessoa apegada a ídolos. Não tenha dúvida disso. Então foi muito mais difícil para Paulo convencer os judeus de que eles também estavam perdidos. Porque vejam, no que se refere aos gentios, Paulo vai só do verso 18 até o verso 32 do capítulo 1. Agora, no que se refere aos judeus, ele começa no versículo 1 do capítulo 2 e vai até o versículo 20 do capítulo 3. A gente só não gastou muito mais papel porque não era papel, era pergaminho. Mas gastou muito mais
material para falar, para convencer os judeus de que eles estavam perdidos, do que os gentios. Por quê? Porque é muito mais difícil você convencer as pessoas religiosas. Eu quero lembrar um episódio que, para mim, é um dos episódios mais bonitos do Evangelho, que é quando Jesus cura aquele servo do oficial romano em Cafarnaum. E a respeito daquele oficial romano em Cafarnaum que Jesus diz assim: nunca vi fé como essa em Israel. Quer dizer, nenhum judeu... Olha, Jesus Cristo dizer uma coisa dessa a respeito de alguém é uma coisa pesada, né? Jesus Cristo está dizendo, entre as palavras, o seguinte: não vi fé como essa em nenhum judeu aqui, em nenhum sacerdote, em nenhum levita, em nenhum fariseu, em nenhum mestre da lei. Onde foi que eu vi a maior fé que há entre vocês? Fora de vocês. Um romano que não é um judeu, que não teve revelação especial, que nunca se submeteu à lei mosaica, que não se circuncidou, que não guarda o sábado, que não se abstém de alimentos impuros. Ele não faz nada disso. E, no entanto, ele mostrou ter uma fé muito maior que vocês religiosos dizem ter. Então é muito mais trabalhoso convencer isso. O próprio Paulo sabia disso. Nós estamos aqui pegando já um Paulo sênior. Um Paulo já rodado, sabe? Um Paulo já de léguas. Uma coisa que Paulo tinha enfrentado muito era que toda vez que ele entrava numa sinagoga, na grande maioria das vezes, ele saía de lá escorraçado. Tem que sair, ó. Na Vula, uma vez ele teve que sair escondido dentro de um cesto, com as pessoas com a corda, segurando a corda e descendo Paulo no canto de um muro ali dentro de um cesto, para não ser linchado. Era a experiência dele com o seu próprio povo, com o pessoal religioso. O pessoal religioso não é fácil não. O pessoal muito religioso vai para o meio da praça e se explode em nome de Alá. O pessoal muito religioso vai para uma igreja inimiga e metralha todo mundo achando que está metralhando tudo. O pessoal muito religioso proíbe de se ensinar a teoria da evolução nas escolas. O pessoal muito religioso usa o nome de Deus para fazer as coisas mais absurdas. Então é muito complicado você convencer o religioso, sabe? O homem dominado pelo rito, pela tradição. E foi a grande dificuldade de Paulo. Mas ele está encerrando aqui um trabalho difícil de convencer esses judeus de que eles também estavam perdidos e que eles também têm que confiar na graça para ser salvos. E o argumento final dele agora são esses 2 versículos. Quando primeira coisa que ele diz, que a lei faz todo mundo se calar. Diante da lei, ninguém pode acusar o outro. Ele diz: toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A primeira coisa que a lei faz é colocar todo mundo na condição de condenado, sob a ira de Deus. Então Paulo diz assim: vocês acham que a lei pode fazer alguma coisa por vocês? Não pode. O que ela faz é, primeiro, colocar todo mundo na condição de condenado. Mostrar que está todo mundo perdido. Essa é a primeira coisa que ela faz. E a segunda coisa que a lei faz: mediante a lei, nós nos tornamos conscientes de que somos pecadores. Quando Deus olha para o homem,
para o ser humano, ele vê que o homem está desobedecendo a lei. E quando o homem olha para a lei, ele percebe que ele é pecador. Então, para Paulo, a lei, ela serve para essas duas coisas. Para mostrar que o homem está condenado e para mostrar para o homem que ele é pecador. Como é que isso acontece? É dentro de toda aquela elaboração que Paulo já fez. Ninguém é capaz de cumprir a lei perfeitamente. Nós somos apenas bons relativamente. Mas não há ninguém que seja bom absolutamente. Vocês lembram quando aquele jovem judeu chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que é que Jesus respondeu para ele? Fala. Por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Jesus estava dizendo assim: você está olhando para mim como se eu fosse só um mestre judeu? Como se eu fosse só um rabino? É assim que você me procura? Se você olha para mim como um rabino só, você não pode me chamar de bom perfeito, porque nenhum rabino é bom perfeito. Nenhum mestre de vocês é bom, absolutamente bom não. Absolutamente bom só Deus. E eu vou provar para você que você também não é absolutamente bom. Você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço e cumpro. Muito bem, então agora vai, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Aí o texto diz que ele saiu de lá entristecido. Jesus, está vendo? Como não é absolutamente bom, ele sabe o que ele ama mais, ele sabe no que o coração dele está preso, ele sabe o que realmente domina a vida dele. E o que domina a vida dele não é Deus, o que domina a vida dele é o dinheiro. Tanto que ele é incapaz de se desfazer disso. Está provado que ele não é absolutamente bom. Está provado que ele é só parcialmente bom. É só relativamente bom. E aí quando nós falamos em alguém que seja bom caráter, nós estamos falando de pessoas que têm um comportamento correto. Né? Uma conduta correta. E há muitos que são assim, inclusive ateus. Eu conheço muita gente que tem uma vida muito retinha, muito... Há ateus que têm uma consciência moral que a gente fica impressionado. São gente de bom caráter. Bom caráter. Como há fanático que é mau caráter a beça. Então, essa questão do caráter não é uma questão absoluta, ela é relativa, porque por mais que a pessoa seja bom caráter, ela tem seus defeitos. Ela erra, tem sentimentos que não são bons, ela faz coisas às vezes que ela nem gostaria de fazer, mas faz. Por quê? Porque nós não somos bons absolutamente. Então a lei mostra isso, ela nos dá consciência de pecado. Ela mostra quem nós somos. Então o que é que Paulo está encerrando aí para dizer para os judeus? Dizendo: olha, a lei tem seu lugar, a lei tem sua importância, mas não para salvar, não para justificar. A importância da lei é que ela mostra que a gente precisa da graça. A importância da lei é que ela mostra do que a gente precisa. Então a lei é como, na verdade, um espelho. Por que o espelho é importante? Para você não sair de casa parecendo um ridículo, não é? No mínimo para isso. No mínimo para isso. Para você dar uma olhadinha, para ver se está tudo ok. Não é? Para ver se está tudo ok. Você quer ser uma mulher maluca, bota numa casa sem espelho, ela enlouquece. Então tem que olhar. Olha o espelhinho do carro na carona ali do carro. Eu levanto aquele troço, quando eu vou ver está abaixado. Eu levanto, está abaixado, né? A cadeira de trás, a cadeira do lado, quando eu dirijo o carro, está sempre ocupado por alguma mulher. Eu tenho um pequeno harém de 3. Então pelo menos uma das 3 estão sempre ocupando aquela cadeira. E aquele troço está sempre abaixado, porque está querendo olhar o espelhinho.
E o que me impressiona é que acaba de olhar, quer olhar de novo, como se os 10 minutos anteriores tivessem mudado substancialmente alguma coisa. Eu fico impressionado. Eu falo, meu cabelo eu penteio, daqui meia hora está do mesmo jeito, não mudou nada. A mulher não funciona assim exatamente, não. Espelho é importante para quê? Para você se ver. Não tem aquela frase, não tem espelho em casa não, né? Para você se ver. O espelho mostra o que está acontecendo conosco. Como no poema da Cecília Meirelles, em que espelho eu perdi a minha mocidade? Porque o espelho é cruel, ele mostra que a gente perde a mocidade, ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando. Eu fico numa angústia às vezes quando eu encontro uma pessoa que eu não vejo há muito tempo e saio pensando, nossa, como envelheceu. Aí logo depois vem aquele, mas deve estar pensando a mesma coisa de mim. Deve estar pensando a mesma coisa de mim. Deve ter dado as costas aqui, deve ter pensado, nossa, como envelheceu. É pá de lá, pá de cá. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, aquele negócio. Então, e é no espelho que a gente percebe essas coisas. Paulo está dizendo, a lei é esse espelho. A importância da lei é que o espelho não mente, né? O espelho não é político. O espelho não mente, o espelho não maqueia. O espelho é sincero. Ele mostra o que você está mostrando. Ele reflete o que você está mostrando. E aí, Paulo diz, a lei é isso, a importância da lei é essa. Porque a lei ajuda a nos conscientizarmos de quem somos. Para que isso? Para que a gente finalmente conclua que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. A gente depende da graça de Deus, dessa salvação que vem de fora. Por isso que eu disse para vocês que tudo o que Paulo fez até agora, no versículo 20, foi mostrar a necessidade que temos da graça para nos justificar pela fé, que é o tema que vem logo agora a partir do versículo 21. A partir do verso 21 a gente começa a falar sobre a justificação pela fé. É essa nova parte que vai se estender até o capítulo 6. Aí Paulo vai entrar em detalhes de como é que a justificação pela fé é feita, como é que a graça resolve um problema que o ser humano não pode resolver, tá bem? Então vamos ficar aqui encerrando esse bloco da maneira como Paulo quer que concluamos. O versículo mais importante do prólogo é o que ele anuncia, o que o Evangelho faz. Não me envergonho do Evangelho, porque é a salvação daquele que crê, judeu e grego. Por que judeu e grego? Porque ambos estão perdidos, ambos necessitam de salvação, ambos não podem justificar a si mesmo. Tá bem?